Voltamos com o professor Alencar para falar um pouco mais sobre as exigências, hídricas da soja para alta na produtividade dos plantares. Fala pra gente, o que é mais importante nessa questão da exigência hídrica dos plantares? Ótima pergunta. Esse tema também, exigência hídrica, ou seja, qual é a quantidade de água que a cultura da soja precisa para atingir altas produtividades. Esse livro que foi lançado no Congresso Brasileiro de Soja, aqui em Goiânia, ele aborda também esse como um dos principais pontos do livro. Bom, a gente sabe que a água ele é um fator primordial na planta, pensando em altas produtividades. É também um dos principais fatores, se não o principal fator que causa gap, que causa a lacuna, que causa a brecha de rendimento nas lavouras de soja hoje a nível de Brasil. Bom, então a gente traz uma abordagem nova. Também resultados de 10 anos de experimentos, conduzidos em vários locais, muitas épocas de semeadura, mais de 200 cultivares de soja ao longo de 10 anos. O que nós fizemos? Esse é um resultado que já tem a chancela da Sociedade Americana de Agronomia. Ele foi publicado recentemente no Agronomy Journal, periódico da Sociedade Americana de Agronomia, e ele traz como mensagem principal a quantidade de água necessária para produzir 6 mil quilos. Então nós plotamos a quantidade de água durante o ciclo de desenvolvimento da cultura e verificamos quanto que a planta necessita para produzir 6 toneladas. Aí nós observamos o seguinte valor, que com 800 milímetros ao longo do ciclo, desde a semeadura até a maturidade fisiológica, as lavouras de soja conseguem produzir 6 toneladas por hectare. Isso vem de uma relação ecofisiológica básica que está muito bem abordada neste livro. Ou seja, para se produzir 1 quilograma de soja, quanto de água a gente precisa? Essa informação a gente traz no livro. Então nós fizemos uma relação e a relação nos deu o seguinte, que com 1 milímetro de água ao longo do ciclo de desenvolvimento da soja, a gente consegue produzir 9,1 kg de soja. Então essa informação é muito importante para o produtor que está pensando em fazer manejo. Aquele produtor que vai investir pensando na água que ele tem disponível, porque a água é um fator limitante. Então, baseado nessa relação, de que precisa 800 milímetros para produzir 6 toneladas de soja, ou com 1 milímetro de soja é possível produzir 9,1 quilogramas de grãos de soja, o produtor ele pode pensar qual é a melhor estratégia e o quanto ele vai investir na lavoura dele, pensando em fertilizantes, pensando em agrotóxico, porque a água é um dos principais fatores que limitam a produtividade. Então essa é uma informação muito importante que está no livro Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades.